Olá, nosso tema hoje é a epidemiologia e o controle da doença respiratória pelo coronavírus 2, né, causador de síndrome respiratória aguda grave, a Covid-19. Então, a nossa ideia, todo mundo já tem acompanhado a epidemia, a pandemia, né, durante esse ano de 2020. Então, a nossa ideia é tentar sistematizar os conhecimentos que todos já têm. Vamos falar um pouco da história da doença, da sua origem, a sua distribuição, ou seja, qual é a situação atual no momento de hoje, um pouco da estrutura epidemiológica e também as ações de vigilância e controle. Primeiro, né, quer dizer, nós temos de situar o coronavírus, o SARS-CoV-2, na sua família. Né? Então, há outros 6 coronavírus que causam doença humana. 2 deles emergiram, né, quer dizer, se tornaram conhecidos da ciência e causaram epidemias já no século XXI. O SARS-CoV-1, né, que emergiu na China entre 2002 e 2003, e o MERS, né, que é o agente etiológico da Síndrome Respiratória do Oriente Médio. Então, essa sigla significa isso em inglês. Ele emergiu na Arábia Saudita em 2012. Porém, antes deles, já há muito tempo, né, não se sabe direito quando que eles fizeram salto de espécies, de animais para humanos, mas 4 outros coronavírus causam doença parecida com resfriado, ou seja, infecções das vias aéreas superiores dos seres humanos, sendo 2 deles do gênero alfa-coronavírus e 2 do gênero beta-coronavírus. Deste gênero beta são também os 3 mais recentes que têm como característica terem a possibilidade de causar doenças mais graves que esses outros que causam apenas infecções respiratórias leves. A gente vai falar um pouco dos 2 mais graves, né, dos 2 mais recentes. Então, o SARS-CoV-1, né, ele emergiu no sul da China, na zona rural do sul da China, da província de Guangdong. Então, Guangdong é uma província muito populosa, tem em torno de 100 milhões de habitantes, e ela fica, Hong Kong, a cidade de Hong Kong, está dentro, contornada pela província de Guangdong. E a história conta que esse vírus possivelmente emergiu, quer dizer, fez o salto de espécies em novembro de 2002. Porém, ele ou não foi detectado ou não foi notificado pelas autoridades chinesas até que ele chegou em Hong Kong, que tem uma administração mais independente, diferente. E em março de 2003, surgiu em Hong Kong, mas também Hong Kong não percebeu, não deu o alarme. O alarme foi ser dado quando ocorreram casos em Toronto, no Canadá. Ou seja, pessoas que estiveram em Hong Kong se infectaram e voltaram para casa e foram adoecer quando chegaram a Toronto. Então, essa história aqui, né, é considerada a primeira pandemia do século XXI. O MERS surgiu na Arábia Saudita e até agora a transmissão ficou restrita à Península Arábica, a outros países que são vizinhos da Arábia Saudita, como os Emirados Árabes Unidos, e teve um único surto fora da Península Arábica, na Coreia. Então, essa é uma foto de um hospital de isolamento na SARS-1, né? E aqui um pouco da história dela. Né? Então, ela surge, como eu já contei, em Hong Kong, né? Os primeiros casos detectados no Canadá, depois em Singapura e no Vietnã. Onde houve transmissão secundária? Principalmente no Canadá e em Singapura. E pela primeira vez, em abril de 2003, há
Organização Mundial da Saúde recomendou que as pessoas não viajassem para a China e também depois estendeu isso para o Canadá. Esse é o total da epidemia, então foram cerca de 8.000 casos detectados e quase 800 óbitos, uma letalidade que ficou inferior a 10%. A transmissibilidade desse primeiro SARS, de SARS-CoV, era uma transmissibilidade menor, né, uma menor infectividade. E, como consequência, foi mais fácil controlá-lo com as medidas de barreira, com isolamento e quarentena. Depois desse primeiro surto entre 2002 e 2003, só aconteceram mais 2 casos decorrentes de uma contaminação em laboratório e esse vírus desapareceu, quer dizer, ele não circulou mais na população humana. Esse foi o animal, ele é traduzido para português como civeta, né? É um animal silvestre lá do Sudeste Asiático e que é consumido como alimento em determinadas partes da Ásia, como algumas partes da China, na Tailândia, e supostamente ele foi o intermediário, hoje acha-se que ele foi o intermediário entre os morcegos e os humanos. Depois, em 2012, surgiu a MERS, a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, né? Até 2019, quer dizer, eu não encontrei atualizações da Organização Mundial da Saúde para 2020, quer dizer, os olhos são muito voltados para o SARS-CoV-2 e esse daí deixou, inclusive, de ser atualizado. Mas em 8 anos, você tem 2.500 casos e próximo 850 óbitos, ou seja, uma letalidade alta, né? Quase todos esses casos, a grande maioria deles, são na Arábia Saudita e em outros países do Oriente Médio, como os Emirados Árabes Unidos, a Jordânia, o Catar, o Kuwait, Omã e Irã. E teve esse surto na Coreia, em 2015, que foi relacionado a um turista que esteve nos Emirados Árabes e voltou para a Coreia e gerou um surto. E ele foi considerado um superdisseminador, né? A transmissão dele ocorre principalmente no contato próximo, ou cuidado de pacientes nos serviços de saúde, ou no contato domiciliar. Se identificou que há um hospedeiro intermediário também, entre possivelmente os morcegos, que seriam o reservatório, e o hospedeiro humano. E esse hospedeiro intermediário são os camelos dromedários, né? Esses que têm uma corcova só. O quadro clínico é mais grave do que o da SARS-CoV-1, febre, tosse, dispneia, e a maioria dos casos são do sexo masculino e mais velhos, acima dos 50 anos. Aqui vocês podem ver depois com algum detalhe, né? A gente vai chamar a atenção de que isso vem ocorrendo desde o primeiro, anualmente, todos os anos, desde da primeira detecção em 2012. O maior pico foi aqui, né? Foi em 2014, não é isso? E a gente pula depois do SARS-CoV ou do MERS para o coronavírus de 2019. Então, ele surge no final do ano passado, né, em novembro, dezembro, em Wuhan, no oeste da China, no centro-oeste da China. Em janeiro, foi identificado esse novo vírus, né, quer dizer, começou como uma ocorrência pouco habitual de síndrome respiratória aguda grave, né, na cidade de Wuhan. E logo em seguida foi identificado esse novo coronavírus e em 23 de janeiro, né, que coincidiu com o feriado do Ano Novo Chinês, o governo chinês decretou o fechamento das fronteiras na província de Hubei, onde fica Wuhan, né? E depois isso foi estendido até março. Então, durante mais de um mês, quase 2 meses, as pessoas de Hubei ficaram
confinadas na província sem poder sair para outras regiões da China. E, aparentemente, essa estratégia de barreira sanitária foi bem sucedida e a OMS passou a recomendá-la para o controle da epidemia. E é importante registrar também esse fato que todos sabem, né, mas que inicialmente, em dezembro ainda, antes da identificação do novo vírus, começaram a circular rumores sobre um aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave, principalmente em redes sociais de médicos, né? E um dos médicos, então, que é esse que está na foto, ele foi denunciado pelo governo lá local de Wuhan e ele foi obrigado a postar na rede social uma mensagem se retratando, dizendo que aquilo não era verdade, aquilo que ele tinha colocado. Lamentavelmente, um mês depois, ele adoeceu também e foi uma das vítimas, né? Foi a óbito pela Covid. Esse artigo aqui, ele é logo do início da epidemia, né, de março, e de um grupo da Faculdade de Saúde Pública da Universidade Harvard. E eles colocam o seguinte: quais são as questões chaves para a pesquisa científica na Covid? Então, a primeira seria identificar as características clínicas da doença e características da doença mais grave. A segunda, a transmissibilidade do vírus. A terceira, quem são esses transmissores, por quanto tempo o vírus permanece nas secreções respiratórias e quais são os fatores de risco para a doença grave. Então, nós vamos tentar abordar um pouco essas 4 perguntas. Então, primeiro, com relação à clínica, né? Quer dizer, vocês não são médicos, mas é importante ter uma ideia geral, né? Então, existem os quadros leves e moderados da Covid, né, que têm a característica de infecções de vias aéreas respiratórias, das vias aéreas superiores. Então, inclui febre, tosse, mal-estar geral, mialgias, né, dores musculares, sintomas gastrointestinais e perda do olfato, né? Os quadros mais graves, né, eles geralmente ocorrem, né, uma semana depois do início dos sintomas, né, e tem uma característica de dispneia, né, então dificuldade de respirar, e hipóxia, né, uma queda na oxigenação sanguínea. E há alguns fatores que já foram identificados, fatores de risco para essa doença mais grave. Então, a idade acima de 70 anos, sexo masculino, a presença de comorbidades como hipertensão arterial, doença cardiovascular, diabetes, doença pulmonar crônica, obesidade, tabagismo e neoplasias, além de alguns parâmetros laboratoriais que também se associam à doença mais grave. E as crianças, né, quer dizer, o que é que tem de ser observado em relação às crianças? As crianças aparentemente se infectam, têm alta carga viral, mas elas apresentam poucos sintomas. Apesar disso, há uma pequena proporção, né, uma pequena porcentagem de crianças que evoluem para um quadro grave, né, que tem sido chamado de síndrome inflamatória multissistêmica. Então, são crianças que têm sintomas gastrointestinais, cardiovasculares, hematológicos, mucocutâneos e respiratórios. E, principalmente, né, chama a atenção o envolvimento vascular, o que é semelhante a um outro quadro sindrômico que ocorre em crianças, que é a doença de Kawasaki, que é uma vasculite, ou seja, um processo inflamatório que envolve os vasos sanguíneos. Em relação às características epidemiológicas, né, então, qual a duração do período de incubação? Então, o melhor estudo que eu vi em relação a isso foi esse estudo feito na China, em uma série de casos, com 181 casos,
com data de exposição conhecida. Então, eram pacientes que foram a Wuhan, eles não eram de lá, e depois voltaram para suas cidades lá na China e foram adoecer depois. Então, como não estava ocorrendo transmissão fora de Wuhan, se pôde determinar aproximadamente a data de exposição e, com isso, saber o período de incubação. Então, o período de incubação nesse estudo foi a mediana de 5,1 dias, e 97,5% dos casos apresentaram sintomas em até 11 dias e 99% em 14 dias. E 2,5% apresentaram sintomas em menos de em 2 dias ou menos após a exposição. Posteriormente, foi publicada uma meta-análise com 43 estudos do período de incubação e não variou muito em relação a esse aqui. Então, a média foi de 5,68 dias. E com relação a que período que os indivíduos, os portadores, transmitiriam em maior intensidade, né? Então, isso foi estimado a partir da detecção da carga viral nas secreções respiratórias. E aí também foi feito na China esse estudo, e se postulou que o período de infectividade ele começa em 2,3 dias antes do início dos sintomas. E o pico da transmissibilidade seria no dia anterior ao início dos sintomas, ou o primeiro ou segundo dia do início de transmissão. E eles estimaram também que 44% da transmissão ocorreria ainda no período pré-sintomático. Uma outra coisa que a gente tem de realçar também é a existência de eventos superdisseminadores. Então, estima-se que 20% dos casos seriam responsáveis por 80% da transmissão. Em geral, quer dizer, tem se trabalhado não com a ideia de indivíduos superdisseminadores, mas como eventos superdisseminadores, situações nas quais a transmissão seria favorecida. Esses eventos superdisseminadores estariam relacionados ao agente etiológico, ao hospedeiro e aos fatores ambientais. Então, poderia haver, em tese, mutações que levassem ao aumento da infectividade ou da virulência, embora isso não tenha sido comprovado até agora em relação ao Covid. E tem a ver também com a persistência do vírus no meio ambiente com a dose infectante, ou seja, qual a quantidade de partículas virais que é necessária para infectar um novo hospedeiro. Em relação ao hospedeiro, então, esses eventos superdisseminadores teriam a ver com a duração da infecção, sua localização anatômica, ou seja, se ela está nas vias respiratórias altas ou mais baixas, né? Com relação à sintomatologia, o período de transmissibilidades e os fatores comportamentais, ou seja, a etiqueta respiratória, que é cobrir a boca e o nariz quando tosse, quando espirra, né? O uso de máscaras e também o acesso aos serviços de saúde e os padrões culturais de contato entre as pessoas, ou seja, se são culturas onde todo mundo se abraça, beija, ou se são culturas que há um distanciamento já até pelo padrão cultural. E, finalmente, os fatores ambientais, densidade populacional, fatores climáticos, adesão às medidas de higiene e distanciamento social, fatores circunstanciais, situacionais, né, que são os ambientes fechados, o número de pessoas nesses ambientes, o tipo de atividade desenvolvida e também em relação aos serviços de saúde, né, as medidas de controle de infecção, a oportunidade das respostas sociais e da saúde pública e das medidas de controle, né. Então, lembramos, por exemplo, né, um evento superdisseminador foi identificado nos Estados Unidos num ensaio de um coral, né. Então, havia uma pessoa
com Covid, né, uma pessoa sintomática, e essa pessoa transmitiu, se eu não me engano, para 63 dos 65 que estavam presentes, né, nesse ensaio de coral. Então, pensando que o ensaio de coral, né, as pessoas estão cantando com voz alta, né, e executando movimentos respiratórios intensos, né, tanto de inspiração quanto de expiração. E um evento que eu resolvi chamar a atenção, mais recente, né? Então, esse foi um casamento, né, no estado americano do Maine. Isso foi publicado semana passada pelo Washington Post. Então, o casamento foi em 7 de agosto, tinham 65 pessoas presentes, incluindo o noivo, noiva, suas famílias, etc. Até agora, a investigação ainda não foi concluída, e já haviam 175 casos relacionados a quem compareceu a esse casamento, incluindo 7 óbitos. Bom, como é que tem sido a vigilância epidemiológica da Covid? Aqui no Brasil, tem sido a vigilância passiva, né, de casos graves hospitalizados e casos leves e moderados, principalmente em profissionais de saúde e na rede privada. Gradualmente, a rede pública está também assumindo a vigilância de casos moderados e leves. E para identificar a disseminação da doença, né, da infecção, tem se realizado, foi preconizada a realização de inquéritos sorológicos. Há experiências internacionais diferentes de vigilância ativa com investigação de contatos e de cadeias de transmissão. Então, um exemplo é o modelo da Coreia do Sul. E aí eu destaquei essa publicação, que foi na BBC Brasil, um relato de um brasileiro de origem coreana que foi à Coreia visitar os pais. Então, quando ele chegou lá na Coreia, ele foi obrigado a baixar um aplicativo no celular, ele e todo mundo que estava no voo, né? Baixar o aplicativo do celular, e nesse aplicativo, todos os dias, ele tinha de mandar uma mensagem respondendo a um questionário se ele tinha sintomas de Covid ou não, né? E aí ele teve sintomas. No 4º dia, ele teve sintomas e ele ligou e avisou que estava com sintomas. Então, ele foi encaminhado para um serviço, para um local próximo da residência lá dos pais dele, para fazer a coleta. E aí, logo no dia seguinte da coleta, ele recebeu um telefonema dizendo que o exame tinha dado positivo e que era para ele estar pronto em 30 minutos, que ele ia ser hospitalizado. E aí chegou a ambulância para levá-lo para o hospital e uma outra ambulância para levar os pais dele para outro serviço para colher a PCR. Aí fizeram uma entrevista com ele, né, que ele detalhou todo o trajeto dele no país, e foi feita a busca por imagens de todos esses lugares onde ele tinha passado, de pessoas que tinham chegado perto dele, para identificar essas pessoas e testá-las. E ele ficou no hospital até ter a PCR negativa. Ficou 19 dias hospitalizado. E há uma série de aplicativos que foram desenvolvidos pela indústria de informática e que vêm sendo usados em vários países, né? Então, esses aplicativos, eles detectam, quer dizer, eles informam a vigilância epidemiológica onde aquele indivíduo passou, né? E se ele teve contato, e também tem alguns, como na Alemanha, que pessoas que não tiveram Covid podem baixar, e ele vai avisar se a pessoa esteve a menos de 1 metro de um caso confirmado e que rompeu o isolamento e estava na rua. E na Alemanha também a multa é elevada, então eles estão cobrando 15 mil euros se o indivíduo que teve o diagnóstico de Covid furar o isolamento e sair na rua.
E ele é obrigado também a ter o aplicativo que vai identificar a mobilização, né, a movimentação dele na cidade, e também ele pode ser multado se ele sair sem o celular. Então, isso tem sido feito em vários países para essa tentativa, né, para essa medida de isolamento de casos para o controle da doença. A situação de hoje, né, então, isso é meramente ilustrativo, esses números aumentam dia a dia, mas o mundo já estava até ontem com mais de 31 milhões de casos e mais de 960, se aproximando de 1 milhão de mortes, né? Então, o número de óbitos ainda é mais alto nos Estados Unidos, seguido do Brasil e seguido da Índia. O número de casos ainda é maior nos Estados Unidos, mas a Índia está crescendo muito e o Brasil está em terceiro lugar. Uma forma que tem sido usada para o acompanhamento da disseminação da infecção tem sido os inquéritos sorológicos. Então, esse inquérito sorológico foi o da Espanha, que foi um dos países mais atingidos pela Covid, e a prevalência geral da Espanha ficou em torno de 5%, ou seja, uma prevalência relativamente baixa. Agora, na Europa, que está se aproximando o outono, né, vários países da Europa estão vivendo uma segunda onda já da Covid. Aqui no Brasil, esse estudo foi feito pelo grupo aqui do IMT, do Instituto de Medicina Tropical, aqui da USP, né? Então, demonstrou-se o quê? Que houve várias introduções, né, do vírus, então foram mais de uma centena, se não me engano, de introduções do vírus, mas só 3 vingaram. 2 delas aqui em São Paulo e uma em Fortaleza. E a partir de São Paulo e de Fortaleza, pela movimentação interna dos brasileiros, né, principalmente de avião, o vírus chegou rapidamente a todas as regiões do país. Então, em março, teve uma disseminação mais localizada, principalmente aqui no entorno da cidade de São Paulo, e a partir do final de março, você já teve a disseminação para o Brasil inteiro. E quais são as definições que têm sido adotadas pelo Ministério da Saúde para a vigilância epidemiológica brasileira? Então, estamos trabalhando com 2 definições de suspeitos, a definição de síndrome gripal e de síndrome respiratória aguda grave. Então, a síndrome gripal é um quadro respiratório agudo com pelo menos 2 sintomas dessa lista aqui. E a síndrome respiratória aguda grave é alguém que tem síndrome gripal, né, e tem dispneia, desconforto respiratório, ou a pressão no tórax, ou uma saturação de oxigênio, né, menor que 95% quando medida, ou ainda quem tem cianose, né, tá? Coloração azul dos lábios ou do rosto, né? Há uma série de critérios de confirmação por imagem clínico-epidemiológica e critérios laboratoriais, né? O principal critério para a confirmação laboratorial é a biologia molecular, a detecção do antígeno viral na RT-PCR, né? Mas aceita também a confirmação por sorologia, e mesmo sorologia em pessoas assintomáticas tem sido considerado caso confirmado, o que é bem complicado. Então, os municípios estão notificando pessoas que nos inquéritos sorológicos têm resultado positivo sem ter tido sintomas. Então, isso acaba fazendo com que o dado que nós obtemos da vigilância epidemiológica do país seja de difícil interpretação. Tem vários sites independentes, né, devido à postura do governo federal, vários sites independentes de universidades, dos próprios secretários estaduais de saúde, partiram para, de forma independente, manter os números da epidemia atualizados. Esse é um deles, a Rede Covida, que é da Universidade Federal da Bahia. Então,
infelizmente, grande parte deles trabalha com essa curva de casos acumulados, que eu considero bastante problemática na interpretação. Por quê? Porque se é uma curva de casos acumulados, ela só sobe, a gente não tem ideia do que de fato está acontecendo. Esse é um modelo que é um modelo da Inglaterra, de um jornal britânico, o Financial Times, e eles publicam esse gráfico que eu acho interessante porque ele dá uma ideia da dimensão, a proporção da contribuição de cada parte do mundo ao longo do tempo. Então vejam aqui essa faixa cinza, que é a faixa dos Estados Unidos, né? Então os Estados Unidos, e aqui é trabalhando só com os óbitos, né? Os Estados Unidos até abril, né, tinham essa grande quantidade de óbitos, né, a grande proporção de óbitos, permanece alta, mas diminui. Já o Brasil tinha pouco óbito e depois aumenta bastante a participação, assim como o resto da América Latina e o México. E aqui, por outro lado, aqui embaixo também tem a Índia, que tem uma participação pequena de início e depois imensa. A África continua contribuindo pouco para a pandemia. Esse é o dado oficial do Ministério da Saúde, né? Então, eles trabalham divulgando os dados pela data de notificação, o que também vocês viram na aula de surtos está incorreto, né? O ideal seria plotar os dados na curva epidêmica a partir da data de início dos sintomas, isso é o que é recomendado. No entanto, o que a gente tem é essa data de notificação e os óbitos também por data de notificação, que é mais complicado ainda. Às vezes a notificação, a confirmação do óbito vem mais de um mês depois que ele ocorreu, né? E aqui a gente tem uma tabelinha pelas diferentes regiões brasileiras. A gente vai ver que as regiões centro-oeste e norte têm a maior incidência e também a maior mortalidade. Aqui a gente tem, de novo, os casos por data de notificação, né? Aqui são os casos novos, né? E aqui por semana, né? Então por semana fica um pouco melhor, né? Porque aqui os gráficos por data, a gente vê que tem sempre um vale aqui que corresponde aos finais de semana, que reduz-se a capacidade de laboratório e a capacidade dos municípios de digitarem, de fazerem o upload das informações. Por semana a gente tem um pouco de correção. A gente não está claro ainda se a gente saiu do platô. E os gráficos acumulados, que, como eu já falei, só sobem. Os óbitos também têm um padrão semelhante, né? Aqui é a informação oficial do Estado de São Paulo, né, hoje, né? Então, o Estado está com quase 1 milhão, chegando perto do 1 milhão de casos, né? E quase 40 mil óbitos. De novo, aqui, né, um gráfico, um cartograma, né, um mapa do estado que usa números absolutos, ou seja, ao não usar a incidência, a gente fica com essa grande mancha de municípios que tem mais de 150 casos e nós não temos ideia do que está acontecendo internamente, né? Aqui são os casos novos por dia, com aquele mesmo problema que eu já apontei para o dado nacional, e a curva acumulada também. O Estado de São Paulo, diferentemente do Brasil, que não divulga essa informação, a gente tem uma distribuição por sexo, né? Então, a gente tem uma ligeira predominância nos casos notificados do sexo feminino e o oposto nos óbitos. Predominam óbitos no sexo masculino. Com relação aos casos, né, a maior parte dos casos está na faixa de adultos jovens, e com relação aos óbitos, a maior parte dos óbitos acima dos 70 anos. E o Estado de São Paulo divulga também a proporção de casos e de óbitos com doenças pré-existentes. Então, chama a atenção entre os óbitos a proporção de pessoas que morreram de Covid com
cardiopatias e diabetes. Em relação à distribuição por raça-cor, a gente vê uma proporção grande de pessoas que se autoidentificaram como brancos, mas ao fazer os estudos soroepidemiológicos e também as análises proporcionais, né, considerando a incidência, demonstram uma ocorrência acima da média, né, acima do esperado na população preta e parda. Esse é o dado do município de São Paulo, né? Então, o município de São Paulo tinha 387 mil casos suspeitos, 321 mil confirmados e 12 mil óbitos confirmados, né? O total de óbitos, contando os óbitos suspeitos, que não teve confirmação, chega a 18 mil, né? Aliás, 19 mil é para ler daqui de baixo, de cima para baixo, né? E essa tabela é um pouco difícil de interpretar, porque ela vai dia a dia e a gente tem de olhar o que eles informam, a variação por dia. Então, dos óbitos, né, a gente tem tido aqui o número de óbitos, a variação, o aumento por dia. E aqui é a curva epidêmica com o número de óbitos. Então, esse gráfico sugere, não é, que o pico de óbitos foi em maio, né, e desde então a gente está observando uma queda no número de óbitos aqui na cidade de São Paulo. Essa curva preta é a média móvel, né, que elimina um pouco dessa variação dia a dia. E o município de São Paulo tem feito inquéritos sorológicos, né, para verificar a disseminação da infecção. O último deles, em 27 de agosto, uma prevalência de quase 14%, que equivaleria, né, ao rebater isso na população do município, a 1.700.000 pessoas. Foi contratado pelo Ministério da Saúde, né, um inquérito sorológico de abrangência nacional. Esse inquérito foi desenvolvido pela Universidade Federal de Pelotas, né? Então, eles fizeram 3 ondas, né? Uma em maio, uma no início de junho e uma no final de junho, até que o Ministério da Saúde rompeu o contrato com eles, porque na terceira onda eles demonstraram uma alta prevalência em indígenas e o governo aí atual não gostou disso, então rompeu o contrato com eles, só que aí a FAPESP patrocinou-se e eles fizeram uma quarta onda mais recente, no final de agosto. O problema desse inquérito é que eles estão usando uma prova, um teste rápido, né, com coleta de material por punção digital, furando o dedinho e pegando uma gota de sangue. Esse método ele tem baixa sensibilidade. E aí o que é que se observou no inquérito? O primeiro inquérito, em maio, prevalência de 1,9%, o segundo 3,1%, o terceiro 3,8% e nesse último caiu. Por que caiu? Provavelmente pelo problema do ensaio laboratorial utilizado. De qualquer forma, chamou a atenção de que desses 133 municípios que foram selecionados para o inquérito, são todos municípios acima de 100 mil habitantes, nas 2 primeiras ondas, né, nas 3 primeiras ondas, a prevalência foi maior nos municípios da região amazônica. E também eles observaram, né, aqui uma maior prevalência nas pessoas que se autodeclararam pardas ou pretas e também nas amarelas. Um outro inquérito, esse é um grupo aqui da cidade de São Paulo, né, que tem pessoas aqui da Faculdade de Medicina e também do Laboratório Fleury, fez um inquérito sorológico aqui na cidade de São Paulo.
Então, esse inquérito incluiu 115 setores censitários dentro do município de São Paulo e, feito na população adulta, maior de 18 anos, usando um kit sorológico com alta sensibilidade e alta especificidade, né? E o que foi observado? Uma prevalência muito maior nas regiões, nos distritos mais pobres que nos distritos mais ricos, né? E a mesma coisa aqui, né, nesses outros gráficos. Foram usadas 2 provas sorológicas e os resultados foram analisados em conjunto, de forma a conferir uma maior sensibilidade. E a soroprevalência fazendo isso aumentou para quase 18%. Bom, e qual é o arsenal disponível até agora para a prevenção e controle da SARS-CoV-2? Então, nós temos medidas não farmacológicas, né, que são as medidas de higiene, desinfecção e distanciamento social, e as medidas farmacológicas. As medidas farmacológicas são medidas terapêuticas que têm sido, até agora, o reposicionamento de remédios, de medicamentos que já eram utilizados para outras indicações. Até agora, não há nada de conclusivo. Quer dizer, a única coisa, as coisas são tratamento de doença grave, que se viu que o uso de corticoides e, em alguns casos, quando é necessário, o uso de medicação anticoagulante foi útil na prevenção do óbito dos casos graves. Em relação à estabilidade do vírus, esse estudo aqui é o estudo mais citado, né? Então, ele foi feito no começo da pandemia, e o que eles observaram é que o vírus permaneceria viável em aerossóis por até 3 horas. E, quando depositado em superfícies, permaneceria viável mais tempo em superfícies de plástico, de aço inoxidável e menos em papelão. Em relação às medidas de barreira, né? Então, máscaras, distanciamento físico e proteção ocular, se observou que houve, essa é uma meta-análise de vários estudos, né, que foram feitos em relação a isso. Então, se comprovou que a transmissão foi menor quando se manteve pelo menos 1 metro de distância, então significativamente menor. O uso de máscaras reduziu significativamente a transmissão e principalmente as máscaras N95. E o uso de proteção ocular também se associou a menor transmissão. Um método que tem sido usado para medir o isolamento social, aqui no Brasil e em outros países, é a movimentação dos telefones celulares, foi analisada no agregado. Então, essa é uma curva daqui do estado de São Paulo, né, que tem ficado em torno de 40% o isolamento social mais recentemente. Bom, uma coisa que tem sido muito discutida é a questão da imunidade coletiva ou a imunidade de rebanho, né? Então, a gente já viu isso na outra aula, na aula de vigilância, né? E a proporção da população, a imunidade coletiva seria a proporção, a porcentagem da população a partir da qual a transmissão do agente infeccioso cai a valores menores do que 1, de R0 menor do que 1, né? Em relação a outras doenças, principalmente em relação a 2 exemplos mais recentes, a gripe pandêmica de 2009 e a Zika. Em relação à gripe pandêmica, né, a soroprevalência pós-pandemia, isso é uma meta-análise de vários estudos feita pela Maria von Kerkhove, que é aquela epidemiologista, cientista-chefe da Organização Mundial da Saúde. Ela fez esse estudo e ela demonstrou que
Após a pandemia, a soroprevalência foi em torno de 32%. No entanto, esse vírus, o vírus H1N1 Califórnia 7, ele permaneceu circulando como o vírus de influenza mais importante na população humana até 2016. Ou seja, mesmo chegando no próximo ao que é colocado como sendo o nível, o limiar de imunidade coletiva da influenza, ele continuou circulando, causando, de forma endêmica, causando surtos eventuais em vários países, até que foi substituído por um filho dele, né, um novo H1N1, e esse novo H1N1 acabou entrando na composição da vacina do Hemisfério Sul em 2016. Já a Zika, né, ela deu epidemias explosivas após sua primeira onda, né? Então, por exemplo, na Micronésia, 78% de soroprevalência, na Polinésia Francesa, 66%, em Salvador, 63%, e depois ela diminuiu a circulação, ou seja, continua a ter Zika no Brasil, mas muito pouco. Então, isso foi atribuído à imunidade coletiva. O problema é que em locais onde teve pouca Zika, como aqui o estado de São Paulo, a Zika também sumiu. Então, não dá para ter certeza que esse desaparecimento da Zika relacionou-se apenas à imunidade coletiva. Então, a imunidade coletiva ela seria resultante da proporção de suscetíveis na população, né, do número de reprodução em cada momento, né, que é o que tem sido usado, o RT, da taxa de contatos entre as pessoas e uma coisa importante, da duração da imunidade e imunidade cruzada de outros coronavírus, né? Então, esse estudo aqui é um estudo que é uma modelagem feita também pelo grupo da Harvard, que discute essas várias questões, né, e chama a atenção ao seguinte: a imunidade que é induzida pelos coronavírus que causam resfriado, pelo menos os títulos de anticorpos, a quantidade de anticorpos, mesmo mensurável no exame de sangue, ela cai para os coronavírus de resfriado aproximadamente 1 ano depois da infecção. Então, isso explica por que a humanidade convive com a ocorrência endêmica, com a ocorrência de surtos de coronavírus causadores de resfriado praticamente todos os anos. E a última coisa, eu creio, são as vacinas, né? Em que ponto nós estamos, né? Então, tem sido um esforço sem precedentes, tanto das instituições acadêmicas quanto da indústria farmacêutica, né, para o desenvolvimento de vacinas. Então, isso aí é uma página da Escola de Higiene e Saúde e Medicina Tropical de Londres, né, que tenta atualizar como é que está a situação das vacinas. Existem mais de 200 projetos em andamento, né? Eu atualizei aqui, né? Desculpem, olha, eu não tirei o slide antigo. Esse é o atual, aquele era o de agosto, da aula de agosto, agora da aula de setembro. 241 projetos em execução e 42 já em fase clínica. O que é que significa fase clínica? Quer dizer que já foram usados em alguns projetos em seres humanos. E desses 42, 8 estão em fase 3. Fase 3, o que é? O estudo de eficácia, no qual um grande grupo de pessoas, milhares de pessoas, é vacinado e outro grupo recebe um placebo e a incidência da doença é acompanhada nesses dois grupos para verificar se a vacina funciona, se ela é eficaz, né? Então, são vários delineamentos de vacinas, então são vacinas diferentes. Alguns desses tipos de vacinas nunca foram usados, ou seja, não há nenhuma outra vacina com essa tecnologia, como, por exemplo, as vacinas de RNA, né? E mesmo as vacinas com
tendo um outro vírus como vetor, não é? Que são as vacinas que têm para o coronavírus, são vacinas que estão usando o adenovírus, né? Um vírus que causa resfriado em humanos, ele é o carreador dos antígenos do coronavírus, ou seja, ele é modificado por biologia molecular, né, por engenharia genética, se colocam antígenos, né, da proteína spike, aquela que dá a coroa do coronavírus, né? E mesmo isso, só tem uma outra vacina muito recente que usou essa tecnologia, que é a vacina para o ebola, que foi desenvolvida pela Universidade de Oxford. Daí porque eles são um dos grupos que partiram na frente. Então, o mundo tem acompanhado com grande interesse esses projetos, né? Pela primeira vez na história, a gente vê a divulgação de estudo de fase 1, de fase 2, até de fase 3, né? Que nunca havia sido atraído o interesse da mídia, né? E da população. E há uma pressão grande dos políticos para que se cortem, se façam atalhos e cortem etapas no desenvolvimento das vacinas. A gente tem de ter muito cuidado em relação a isso, principalmente vendo o evento recente, né, com a vacina Oxford, no qual já houve 2 casos de doenças neurológicas, né, em voluntários da vacina. É difícil, né, a gente provar a causalidade de uma doença com uma vacina, né, mas os ensaios servem justamente para isso. E a gente tem que ter muito cuidado para não aprovar alguma coisa que comece a ser usada em milhões de pessoas e vá gerar eventos adversos para frente. Então, o mundo está acompanhando. É pouco provável que a gente venha a ter uma vacina ainda em 2020, talvez lá para o meio de 2021. Alguns desses estudos têm sido feitos no Brasil, né? Então, os ensaios de fase 3 estão ocorrendo da Universidade de Oxford, da AstraZeneca, está acontecendo aqui no Brasil. Há um projeto chinês com a participação do Instituto Butantan, também com ensaios ocorrendo aqui no Brasil. E esse ensaio da Pfizer e da BioNTech também está sendo feito aqui no Brasil, né? E há discussões de outros grupos com uma possível vinda também, um ensaio aqui da vacina do Instituto Gamaleya, da Rússia. Então, em 9 meses, né, a pandemia chegou a quase todos os países do mundo. Ela tem gerado um esforço sem precedentes da comunidade científica, da indústria farmacêutica, né, e também da saúde pública, e continuamos, pela falta de outras medidas, com foco nas medidas de barreira, na vigilância epidemiológica, rastreamento de contatos, isolamento, quarentena e medidas de proteção individual. Então é isso, nós chegamos ao fim do nosso tema.